Evangelho de João, capítulo 9. Eu queria que já projetasse o tema que nós vamos trabalhar hoje, nessa noite, a partir desse texto tão especial que nós temos no Evangelho de João, que é o capítulo 9, e que aborda justamente a vida de um cego de nascença. Quem já encontrou o texto aí? Diz amém aí. Amém. O tema que nós vamos trabalhar é quem somos nós? Quem somos nós? Vamos ler a palavra de Deus? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Meu Deus, que extraordinário, hein? Voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem? Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele, não sei. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecados, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Feche seus olhos e vamos falar mais uma vez com Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor revele a Tua palavra a nós. Nós queremos ouvir, ó Deus, através dessa palavra lida, os Teus planos, os Teus sonhos, os Teus propósitos nas nossas vidas. Somos a Tua igreja, Senhor. Fala com a gente. Nós viemos aqui para Te ouvir. E nós queremos ouvir a Sua voz. No nome de Jesus. Amém. Quem somos nós? Essa pergunta é um tanto quanto filosófica. Veja, a filosofia se movimentou também a partir dessa pergunta: quem é o ser humano? Quem somos nós? Quem é você? Aliás, eu poderia dizer pelo Evangelho que essa pergunta também movimentou o próprio Jesus. O próprio Jesus, em um dia de sua vida, se dirigiu aos seus discípulos com essa pergunta: o que eles dizem que sou? E aí os discípulos, diante da pergunta do Cristo, disse assim, eles disseram, uns dizem que você é um profeta, outros João Batista, outros Elias. E aí Jesus, ainda incomodado com essa pergunta, se dirige aos próprios discípulos e pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem somos nós? Uma pergunta que movimentou a filosofia, que movimentou o próprio Jesus. É claro que eu não quero a abrangência da filosofia nessa noite. Quem somos nós? É uma pergunta que talvez tenha sentido ao ler o capítulo 9 de João. O que me incomoda não é a pergunta existencial: quem somos nós, ou quem sou eu, ou quem é o ser humano. Essa pergunta é importante, mas hoje eu diria, e talvez recomendaria, uma outra pergunta: quem somos nós nesse texto? A minha pergunta tem a ver com essa narrativa que lemos. Quem somos nós? Algumas pessoas aparecem nessa narrativa. Algumas pessoas aparecem na história de Jesus nesse momento. E elas, de alguma maneira, me conduziram a esse sermão. Quem somos nós quando lemos esse texto? De alguma maneira eu estou apresentando aqui um espelho de você mesmo. E essa pergunta é tão importante: quem sou eu? Essa é uma pergunta tão importante que você deveria fazer hoje, diante desse texto que lemos. Quem sou eu? Quem é você? Quando você lê João 9, quando você observa essa história tão fantástica, como você responde à pergunta: quem sou eu? Quem somos nós? Quem somos nós?
Queridos, o Evangelho de João é um dos evangelhos mais extraordinários que nós temos. É o Evangelho dos sinais. Muitos sinais foram realizados nesse Evangelho. E é interessante porque os evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não usam a palavra sinais, só o Evangelho de João. Os outros evangelhos usam a palavra milagre. E para mim a palavra sinal, ela carrega um sentido muito gostoso, porque o sinal não se esgota em si, aponta para algo maior. O sinal não se esgota em si, aponta para algo maior. No fundo, os sinais do Evangelho de João queriam revelar Jesus como Cristo e este como Filho de Deus. E a maior evidência disso é como, por exemplo, o evangelista encerra o capítulo 20. Vai lá comigo. Jesus realizou, verso 30 do capítulo 20. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo também tenham vida em seu nome. Glórias a Deus, amém, irmãos? São vários os sinais realizados por Jesus no Evangelho de João. Por exemplo, capítulo 2 de João, Caná da Galileia, Jesus transforma a água em vinho, e foi o melhor vinho da festa. O melhor vinho da festa. O capítulo 4, também em Caná da Galileia, Jesus cura o filho de um oficial de Cafarnaum. Capítulo 5 de João, Jesus cura um paralítico que jazia lá no tanque de Betesda há 38 anos. Os anjos vinham, moviam as águas, mas ninguém colocava o paralítico. Jesus curou aquele paralítico, fez andar. Irmãos, a multiplicação dos pães e peixes, João 6. João 9, a cura do cego de nascença. E um sinal extraordinário que encerra essa sessão de sinais, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, que prefigura o maior sinal, a ressurreição do próprio Cristo. Você se lembra da pergunta dos religiosos: que sinal você faz? Que sinal você faz? Para que tenhas então autoridade sobre as coisas que dizes. E ele diz assim, Jesus, olhando para aqueles religiosos, ele diz assim: eu derrubo esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Sobre o que Jesus estava dizendo quando disse que derrubaria o templo e reconstruiria em 3 dias? Sobre a sua própria ressurreição. O Evangelho de João é o Evangelho dos sinais, e os sinais revelam Jesus como Cristo e este como Filho de Deus. Estamos então em um dos sinais mais importantes do Evangelho. O evangelista está movimentado com a ideia de apresentar Jesus como Cristo, e a evidência é esse cego. Ele nasceu cego, diz o texto. Ele era um cego de nascença, um cego que os próprios discípulos perguntaram acerca dele: mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Vocês se lembram que o que me conduziu a esse texto foi a pergunta: quem somos nós? Vocês se lembram que eu disse que essa pergunta não é dentro da abrangência da filosofia, mas dentro desse texto, capítulo 9 de João. Quem somos nós dentro dessa narrativa? E os primeiros que eu convido para a nossa reflexão são os discípulos. Será que nós somos como esses discípulos? A história é uma história linda, o sinal é um sinal extraordinário, revela Jesus como Cristo, Filho de Deus. Queridos, um cego de nascença. Esse encontro de Jesus extraordinário, onde ele pega a sua saliva, mistura com a terra, faz um barro, passa nos olhos e o envia a um tanque, o tanque de Siloé, e disse assim, ó, lave-se no tanque de Siloé. E ao se lavar, o que aconteceu com aquele cego? Ele foi
curado. Completamente curado. Nessa história tão linda, eu te pergunto, será que você faz parte destes discípulos? Será que você, diante da pergunta, quem somos nós, se enxerga no papel dos discípulos dentro desse texto? Porque o que interessava aos discípulos era uma pergunta teológica. Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? Gente, os rabinos ensinavam, baseados em Êxodo 34, que se alguém sofria de uma doença física congênita, por exemplo, era porque os seus pais ou avós haviam cometido um pecado. O que movimentava os discípulos nessa história não era nem tanto o problema do cego, mas o problema teológico. O problema teológico é que movimentava os discípulos. Mestre, quem pecou? Por que ele nasceu cego? Foram os seus pais? Foram os seus avós? Foi ele mesmo? Por quê? Por que ele nasceu cego? Foi este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? Você se lembra do que diz lá em Êxodo 34? Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Êxodo capítulo 34. Você sabia que essa ideia de maldição hereditária vai caindo no texto sagrado? É uma coisa extraordinária. Veja a linha teológica da própria Bíblia. Êxodo 34 é a afirmação de que os netos seriam punidos por causa dos avós, os filhos por causa do pecado dos pais. Mas quando você, por exemplo, abre em Ezequiel 18, você vê o seguinte verso, do 1 ao 4. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Os netos não mais pagam o preço do pecado dos avós. Quem come as uvas verdes tem os seus dentes embotados. É o que diz Ezequiel. Os netos nem os filhos pagam o preço dos seus pais. Agora Jesus, meu irmão, aí vem uma louca. Por isso que eu gosto de Jesus, porque ele inverte tudo. Depois que inverteu, ele inverte a inversão. Ele vem e diz assim: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ah, meu irmão, aí Jesus aí acaba com tudo, não sobra nada. Quem é você nesse cenário? Será que você é alguém que na vida só quer responder as perguntas teológicas? O que te move são as pessoas. Os discípulos estavam movidos por uma pergunta: quem pecou? E Jesus a responde. Responde destruindo todas as construções teológicas até então formuladas pelos fariseus, pelos escritores bíblicos. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus responde rapidamente a pergunta dos discípulos, dizendo: nem ele, nem o Pai. Ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. E olha, observe bem, discípulos, meus queridos discípulos, aprendam de mim, pois sou manso. Aprendam de mim. Enquanto é dia, precisamos realizar o quê? A obra daquele que me enviou. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos,
Quantas vezes perdemos longas jornadas dos dias, inquietados por perguntas sem respostas? Eu adoro teologia, irmãos. Eu gosto de estudar, mas entre a teologia e fazer a obra de Cristo, vamos fazer a obra de Cristo? Vamos fazer a obra que o Pai nos determinou para fazermos? Quantas pessoas, pastor Marcos, que gastam horas, jornadas dos seus dias, em discussões teológicas? Tem uma história curiosa. Eu acho que o que o diabo fez? Ele botou uma questão teológica e fez a igreja pensar nela. O diabo propõe questões teológicas para a gente ficar perdendo tempo em respondê-las. Irmãos, tem perguntas sem resposta, você sabia disso? Aliás, todo ser humano caminha sem muitas respostas. Não, mas os cientistas caminham sem respostas. Não, mas os filósofos caminham sem respostas. Todos estão engolidos nas dúvidas. Todos estão engolidos nas interrogações. Não teremos respostas para as perguntas da vida. Aliás, as perguntas maiores, temos milhares e milhares de respostas que não são suficientes para esgotar as nossas inquietações. Os discípulos estavam sobrecarregados, talvez, os seus ombros sobrecarregados diante daquela pergunta inquietante: quem pecou, Jesus? Ele está cego, ele nasceu cego. Quem foi o responsável por isso? Quem foi o responsável por isso? Foi o pai dele, foi ele mesmo. Irmãos, você sempre experimentará na vida as não respostas. Por que alguém tão querido morre? Por que somos tão miseravelmente fracos? Aliás, um dos pontos mais críticos da vida humana talvez seja lidar. Freud tem um livro chamado O Mal-Estar da Civilização. Nesse livro ele diz uma coisa interessante: a fragilidade do nosso corpo. Uma das coisas mais difíceis de suportar é a ideia de que nós carregamos o nosso próprio cadáver. Talvez sejamos os únicos animais certos de que morreremos, porque o boi caminha tranquilo, irmão. O leão não passa por crise. O macaco não se pergunta: quando vou morrer? Será que vai ser amanhã, hoje? Irmãos, eu pego um avião, fico 5 horas refletindo sobre toda a minha vida. Toda vez que pego o avião, quando o avião sobe, acabou. Não tem mais o que você fazer, irmão. Senta, relaxa. E eu não consigo relaxar em nenhum minuto do voo. Qualquer turbulência para mim, ficar olhando para a asa, para ver se está tudo certo. Nós carregamos o nosso próprio cadáver. Queridos, nós temos perguntas sem respostas. Vamos fazer o seguinte: eu sei que vale a pena caminhar tentando respondê-las, mas não perca a sua vida. Jesus disse assim: não foi o Pai, não foi Ele, foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Olha, vamos fazer o seguinte: vamos realizar a obra daquele que me enviou. Vamos realizar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Vale a pena ser o que Cristo foi, ser luz para os outros. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Está na hora da gente parar de querer responder todas as perguntas e viver a vida mais extraordinária, a vida de Jesus de Nazaré. Ser luz na vida dos meus próximos. Agora, tem outros que me incomodam nesse texto. Quem somos nós? Será que somos esses discípulos que perdem suas horas respondendo perguntas sem respostas? Quem somos nesse texto? Será que nós somos os fariseus? Olha o que diz o verso 13: levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora
vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Irmãos, será que somos esses fariseus? Talvez você não seja os discípulos, talvez você não esteja contado entre os discípulos, mas será que ao respondermos a pergunta, quem somos nós, será que somos os fariseus? Queridos, Jesus fez um milagre extraordinário, um grande sinal, que revelava que Ele era o próprio Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Ele cospe na terra, olha que coisa extraordinária, irmãos. Ao cuspir na terra, Ele mistura saliva com terra e isso vira o quê? Vira o quê? Barro. Isso te relembra alguma coisa no texto sagrado? O que isso te relembra? Nós fomos feitos o quê? Do barro. Queridos, olha a extraordinária cena de João 9. Gênesis 1, 2 narra a criatividade de Deus de fazer o homem e a mulher do barro, a humanidade do barro. E aí vem Jesus em João 9, cospe na terra, mistura a saliva com a terra, fazendo dessa mistura o quê? O barro. Você se lembra de João 1? Para dizer que eu não estou cometendo nenhuma heresia, ó teólogos. João 1, o que diz? Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio de todas as coisas. Aliás, João 8,58 diz que Ele é antes de Abraão. Antes de Abraão, eu sou. Sem Jesus, nada do que foi feito, inclusive você mesmo, se fez. Nada do que foi feito. Ele é o Criador. Ele é a palavra pronunciada em Gênesis: haja luz, e houve luz. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma cena extraordinária. Ele cospe na terra, mistura a saliva, faz daquela mistura um barro, e diz assim: o que está imperfeito, eu com as minhas próprias mãos torno perfeito. Eu completo a obra que estava inacabada. Diante de um milagre extraordinário, desse encontro impressionante de Jesus, o Nazareno, com aquele cego, depois de curá-lo, um cego de nascença, irmãos, ele nasceu assim. Jesus vai lá, mistura aquela terra, aplica nos olhos aquele remédio. Quem não queria ter esse barrozinho aí, irmãos? Pegar um barrozinho desse, colocar na perna ferida, colocar no coração ferido, não é verdade? Quem não queria ser reconstruído pelas mãos do grande artífice? É essa cena, a reconstrução daquele cego pelas mãos do maior artífice da história, Jesus. Diante dessa cena tão miraculosa, eu costumo dizer que milagre é aquilo que quebra a ordem miserável da vida. Quando se quebra a ordem miserável do mundo, estamos diante de um milagre. Quebrou-se naquele momento uma ordem miserável, a cegueira de um homem que nunca enxergou. Tem uma música dos Arrais que diz isso: no escuro de quem eu fui, eu não tinha nada, veio Cristo, tudo se fez. Irmãos, estava escuro, Jesus era a luz do mundo. Veja os elementos do Evangelho de João. João é o Evangelho das antíteses: luz, trevas. Eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim não andará em trevas. Escuridão, cegueira. Jesus foi lá e fez aquele homem ver a luz do mundo. E aí os fariseus, diante desse grande milagre, dizem: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Pior do que os discípulos, que naquela narrativa estavam movimentados por uma pergunta:
sem resposta. Eram aqueles religiosos que estavam movimentados pela sua casuística. Pessoas movidas por leis. Irmãos, que extraordinário é, por exemplo, estudar a teologia do apóstolo Paulo e ver que aquele autor, aquele apóstolo, foi quebrando, não a lei, mas essa autossuficiência que os religiosos sentiam por causa da lei. Eles estavam movidos pelas questões menores da lei. Estamos diante de um grande milagre, e o que inquieta o coração dos religiosos foi que aquele milagre foi no sábado. Veja só. Aí, Fabinho, quantas coisas extraordinárias a gente deixa de viver com Deus por causa da religião. Por causa da religião. Irmãos, eu estou quase chegando à conclusão de que realmente religião é ópio. É maconha para alienar as consciências. Porque foi essa mesma religião, e aqui não é uma crítica ao judaísmo, porque, irmãos, eu não sou nazista. Não é uma crítica específica ao judaísmo, até porque também, de vez em quando, os cristãos são muito fariseus. Aliás, de vez em quando não, talvez na maior parte do tempo. Nós estamos tão movimentados pelas leis enrijecidas que mais não enxergamos ninguém. O que nos importa é o cumprimento daquilo que a gente acha que é certo. Religião é um ópio, vai dizer, talvez como Freud naquele mesmo livro, uma gratificação substitutiva. É para alegrar o coração da gente. O que é a religião, senão a perversão do olhar de Jesus? Toda vez que você se torna um religioso, saiba, você negou Jesus. Se a sua religião fala mais alto que o coração de Cristo, então você está num caminho muito complicado. Se você estivesse hoje diante da cena de João 8, a lei dizendo apedreje, o que você faria? Porque a religião dizia muito claramente, pegue pedra, pegue muita pedra e atire mesmo, para tirar a vida dessa mulher. E pior de tudo, que eles não eram só religiosos, mas machistas, porque o cara não estava lá, estava só a mulher. Porque a religião também é o lugar das conveniências. A gente faz o que agrada os nossos corações. Porque quando é alguém da nossa família, quando é o nosso amigo, a gente reinterpreta tudo. O que a religião tem se tornado na sua mão? Uma espada, uma arma? Será que você enxerga as pessoas de cima para baixo? Será que isso que a religião está fazendo de você? Porque Cristo ensinou a olhar para as pessoas de uma forma diferente. No meio daquela cena terrível de João 8, Jesus disse assim: quem não tiver erro, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus deslocou o olhar religioso daquela mulher para dentro de cada coração perseguidor. Qual o resultado? Ninguém ficou, mano. Ninguém ficou. Saiu todo mundo, dos mais novos aos anciãos. Só ficou Jesus, que perguntou àquela mulher: ninguém te condenou? Mulher, ninguém te condenou? Mulher, ninguém te condenou? E mulher não é um título preconceituoso. Aliás, no Evangelho de João, mulher ganha um sentido extraordinário. Ela disse: não,
nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Sabe quantas consciências nós já exterminamos por causa da religião? Sabe quantos jovens nós já maltratamos por causa dessa porcaria da religião? Ele tatuou o braço, acabou, vamos cortar o braço dele logo. Não merece estar aqui na igreja não. Aquela menina que engravidou antes do casamento, vamos excluir logo do nosso hall de hipocrisia. Vamos excluir do nosso hall de hipocrisia, até porque nós não estamos grávidos. Vamos excluir essa jovem que engravidou antes do casamento, porque religião é assim mesmo. Exclui aqueles a quem Jesus sempre amou. Veja o final na vida desse cego de nascença. Ele foi expulso da onde? Da sinagoga. Cuidado, porque talvez a religião tenha nos feito construir sinagogas de Satanás. E para quem não gostou, talvez achando forte essa expressão, leia o Apocalipse, está lá, sinagoga de Satanás. Se você exclui o outro porque ele errou, você está construindo uma sinagoga de Satanás. Porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Quem é você? Quem é você? Eles estavam tão preocupados porque era dia de sábado, diante de um extraordinário milagre. Quem somos nós? Será que somos os pais? Os pais são figuras assim, meu Deus do céu, daria um filme com os pais. Porque os pais, sabemos que ele é nosso filho. Olha aí, veja a resposta fugitiva dos pais. Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, ele tem idade para responder, ele falará por si mesmo. E aí diz o verso 22 explicando por que eles estavam fugindo da pergunta. Olha o que diz o verso 22: seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da onde? Da sinagoga. Gente, a sinagoga era o centro da vida comunitária judaica, tudo dependia da sinagoga. Ou seja, a excomunhão representava uma saída da própria sociedade, seria perder o status social. Veja a que ponto esses pais chegaram. Será que somos esses pais? Será que nós somos esses pais? Será que por causa do status social nós temos perdido os nossos filhos? Será que por causa do vício que temos o dinheiro nós temos perdido a nossa família? Quem somos nós? Eu me lembro de uma cena impressionante, vou contar essa cena, uma cena pessoal, desculpe por ser pessoal, mas é uma cena fortíssima. Eu normalmente à tarde, o que eu faço? Alguns dias, não todos, mas normalmente à tarde eu separo para ler. E eu gosto de ler mesmo, então nada me atrapalha. Gente gritando, rindo, pode fazer o que, tocar uma trombeta, eu vou ler. Só que teve um dia que era a cantata, não sei se de Páscoa ou de Natal, do meu filho na escola. Irmão, você sabia que eu fiz a pergunta, eu vou lá ver ele cantando ou fico lendo? Até que eu decidi, olha, veja como meu coração é ruim. Até que eu decidi por ver o meu filho cantando. E eu lembro que coincidia, a minha esposa estava hospitalizada e o Luke ia cantar. Só eu poderia vê-lo cantando. Se eu não fosse, apenas as professoras iriam vê-lo cantando. Eu chego lá, meio escondido, vejo os pais, todos os pais lá, vendo os seus filhos o quê? Cantando. E aí eu vi que o meu filho, veja só, eu fiquei escondido. Eu vi uma cena, talvez uma cena que mudou a minha forma de pensar a minha própria vida. Eu vi o meu filho procurando alguém. Quem que ele estava procurando? O pai ou a mãe. Mas eu acho que foi o pai mesmo. Aliás, é sempre o pai. Estou brincando, mas...
E eu sei que eu fui para frente, e ele estava meio acanhado, ele me viu. O que ele fez? Ele sorriu para mim. E ele começou a cantar com uma alegria extraordinária. Aquele dia eu falei assim: eu não posso trocar o meu filho por nenhuma leitura. Nós não podemos trocar os nossos filhos por status social, por dinheiro, por um trabalho escravizante. Não podemos, irmãos. Nós temos que fazer a opção pela família. E eu não estou aqui dando lição de moral, porque, meu irmão, nesse quesito eu tenho que crescer muito. E talvez muitos pais aqui são melhores do que eu, e muitos maridos são melhores do que eu. Não estou pagando lição de moral para ninguém. Só estou dizendo o seguinte: nós precisamos fazer a opção pelos nossos filhos. Eles não. O que incomodava esses pais é se eles seriam expulsos da sinagoga, porque sendo, eles perderiam o seu lugar na sociedade. Perca o seu lugar na sociedade, perca o seu dinheiro, mas não perca o seu filho. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode ganhar muito dinheiro, mas se acontecer qualquer coisa com seu filho, saiba, nenhum dinheiro vai pagar a sua felicidade. Nenhum dinheiro. E a verdade, irmãos, é que nós estamos sim desesperados pela família, porque o diabo está trabalhando forte contra a família. Forte contra a família. Jovens que estão se viciando até na ideia de suicídio. Suicídio, irmãos, está crescendo assustadoramente entre os nossos adolescentes e jovens. A igreja precisa fazer alguma coisa, os pais precisam fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa. Em nome de Jesus, nenhum dos nossos filhos serão atingidos por essa desgraça, em nome de Jesus. Vamos amar os nossos filhos, vamos abraçá-lo. Meu filho, todo dia ele: pai, vamos brincar de arena de luta. Irmãos, a arena de luta, deu 5 minutos, eu já estou estressado, mas eu faço questão de ir 1 hora. 1h30, 2 horas, eu vou brincar de arena de luta até que ele queira, até ele mudar o brinquedo. Vamos brincar de videogame. Eu não gosto de videogame, eu odeio videogame. Se eu pudesse eu queimaria todos os videogames do mundo. Mas sou eu, Rainer, eu sou assim. Irmãos, eu pego como é que chama aquele negócio que fica apertando? No controle, e eu, olha, não sei nem o nome dessa porcaria, eu fico incomodado com o controle, eu não gosto. Vamos jogar futebol no videogame, eu fico ali já entediado com aquilo. Qualquer jogo me entedia, estou falando sério, diante de Deus. Hans, vamos jogar passo repassa. Não, irmãos, pelo amor de Deus, queima o passo repassa, queima banco imobiliário, queima aquele de ficar imitando. Qual o nome daquele negócio? Irmãos, imagem em ação. O diabo inventou aquilo, mas o que eu vou fazer? Por causa do meu filho, eu preciso jogar todos esses jogos. Eu preciso participar da vida do meu filho, participar da vida da minha filha. Irmãos, eles estavam preocupados com status, mas nós não. Nós estamos preocupados com as nossas famílias, no nome de Jesus. Então o pai vai sair daqui, os pais que estão aqui, e vão correr atrás dos filhos, e vão jogar bola com eles, e vão vê-los cantando nas cantatas que a escola oferece. Vai participar mais da reunião dos pais e mestres. Tudo isso é importante, irmãos. Tudo isso é extraordinário. Vai passar essa fase, e se você não experimentar, você vai perder. E não dá para voltar, irmãos. Se tem uma coisa que nos castiga, não dá para voltar no ontem. O que foi, foi. Mas eu quero encerrar com o cego. O cego não sabia nada, irmãos. Nenhuma pergunta que fizeram a ele tinha uma resposta construída. Olha, sou eu mesmo. Ele não sabia nem se ele era pecador ou não era. Ele não tinha teologia diante das perguntas que fizeram a este cego. Se ele era pecador ou não, uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Ele era o cara mais deslocado da história, o cara mais sem respostas da história. Pelo menos essa história que estamos lendo. Ele não fazia parte dos discípulos que estavam movimentados por perguntas teológicas.
Ele não fazia parte dos fariseus, movimentados por suas casuísticas, nem fazia parte dos pais, interessado na sinagoga ou no status que a sinagoga oferecia. Para ele tanto faz, tanto fez. Ele era cego, a vida inteira foi cego. Chamaram ele de discípulo de Jesus, ele nem ficou incomodado. Quando perguntaram pela segunda vez, ele deu até uma resposta forte. Ele responde, ele diz assim: olha, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve um homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Por que vocês querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Meu irmão, ele perdeu a noção ali total. Ele estava falando com os doutores da lei, com os líderes da sinagoga, e para ele nada mais fazia sentido senão aquele que o encontrara e o transformara. Nada mais fazia sentido. Os anos que foram passados, atravessados na escuridão, os seus próprios pais que o rejeitaram, imagina a rejeição. Ser rejeitado pelos próprios pais. Opção: sinagoga, filho, sinagoga. Que se vire ele para responder. O problema é dele, nada mais o interessava. Tanto que é interessante que quando ele foi expulso da sinagoga, Jesus aparece a ele. Diz o verso 35: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? E aí o homem, e esse cego perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Sua fé era tão inocente, tão infantil, que ele diz assim: quem é esse Filho do Homem para que eu nele creia? Aí Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Irmãos, sem interrogar nada, sem perguntar absolutamente nada, como uma criança se jogando nos braços de um pai, ele disse: Senhor, eu creio. E o adorou. E o adorou. Ele foi expulso da sinagoga, ele foi rejeitado pelos pais, mas o que fazia sentido em sua vida foi o encontro com Jesus. Quem somos nós? Será que nós ainda estamos movimentados por perguntas sem respostas? Será que a curiosidade tem retirado o nosso olhar para o que de fato importa na vida? Quem somos nós? Será que somos aqueles religiosos obcecados pelo sábado? Obcecados pelas coisas menores da lei? Será que nós temos vitimizado pessoas por causa da nossa obsessão moral? Quem somos nós? Será que somos os pais dessa história? Aqueles que se interessam mais pelo status, pela grana, pelos contatos, do que pela própria família? Quem somos nós? Será que somos esse cego que não tinha boas respostas, que não soube responder bem nenhuma das perguntas que lhe fizeram, mas que no encontro com Cristo colocou todo o sentido de sua vida nele? Será que somos esse cego? O cego que se jogou no braço de quem ele nem conhecia e o adorou, diz a palavra, e o adorou. Quem somos nós? Eu queria muito que nessa noite nos considerássemos esse cego de nascença, transformado pelas mãos de Jesus, por aquele que reconstrói nossa história a partir de um cuspe e de uma terra. Jesus inverte toda a lógica da história. Vocês se lembram como João termina? Eu volto aqui, ó. João começa com a pergunta: quem pecou? Quem pecou? Os pais? O próprio cego? Quem pecou?
E aí Jesus responde no verso 41: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus inverte a lógica. Os culpados não são os cegos. Os culpados são aqueles que dizem ver. Os culpados são aqueles arrogantes e autossuficientes que acham que podem ver sozinhos. Paulo os condenou. Vocês que são guias de cegos, instrutor de crianças, porque no reino de Deus, Jesus prefere os pequeninos, prefere os humildes, prefere os que são cegos, porque o encontro com eles é mais real. Sejamos o frágil corpo do cego, que foi transformado pelo barro e pelo cuspe do artífice. No nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos encantados por essa noite tão especial que tivemos aqui. Deus, nós somos um barro nas tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, seja o nosso oleiro. Não há ninguém perfeito aqui. Não há ninguém perfeito aqui, Senhor. Somos apenas barro nas tuas mãos. Estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos aperfeiçoe. Toque nos maridos nessa noite, Senhor. Talvez nós tenhamos casais aqui nessa noite que brigaram hoje, que a agressividade aumentou, o carinho diminuiu. E eu não estou condenando ninguém agora, Senhor. Eu estou só pedindo, toca neles. Toque em mim, eu também sou marido. Senhor, talvez tenhamos aqui pais que abandonaram os seus filhos nessa busca desenfreada por ter. E eu não estou acusando ninguém, Senhor, só estou pedindo que o Senhor toque nesses pais. Porque por vezes eu também escolhi a leitura e não o contato com o meu filho. Senhor, talvez tenhamos aqui religiosos que acusaram tantas pessoas, que maltrataram tantas pessoas, que participaram de tantas inquisições. Senhor, eu não estou condenando ninguém, eu só peço, Deus, que o Senhor tire a religião de nós e coloque o teu filho em nós. Nós queremos ser como Cristo, não como um bando de religiosos que exterminam pessoas, que matam pessoas, que agridem pessoas. Não, Senhor. Nós queremos ser como Jesus. Será que o Senhor agrediria um homossexual ou estaria na mesa sentado com eles, tomando um bom café? Por que agredimos tanto, Senhor? Tira a religião de nós. Coloca o teu filho nos nossos corações, que o coração do teu filho pulse em nós, para que a gente ame mais, para que a gente abrace mais. Senhor, nós somos barro nas tuas mãos. O Senhor é o oleiro. Nós carecemos do teu cuidado. Nós queremos nos parecer com o Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.